Bem-vindos a mais um webinar da Secção Regional Sul da Ordem dos Enfermeiros, desta vez dedicada à área da gestão e, de certa forma, com um tema que podemos considerar quente, dado o contexto que atualmente vivemos. Meus caros colegas e amigos, muito bem-vindos. Eu gostava de cumprimentar, antes de mais, o enfermeiro Luís Barreira, vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, que hoje honrou-nos também com a sua presença. Cumprimentar o enfermeiro Fernando Barroso e agradecer-lhe, sobretudo, mais uma vez aquilo que foi a sua disponibilidade. Quem assistiu à sessão dedicada à elaboração do currículo vitae viu a rasteira que eu lhe, de certa forma, lhe pus em direto, e ele também, tal como sempre, dada a sua disponibilidade de mostrar ajuda com quem precisa, resolveu responder afirmativamente a este nosso convite, e hoje, de facto, mais uma vez, o palco é dele. Cumprimentar também a enfermeira Dora, a enfermeira Sílvia, que hoje vão ajudar aqui na moderação, e cumprimentar todos aqueles que, não se vendo aqui nestes ecrãs, estão no back-office a garantir que esta sessão corra do ponto de vista técnico da melhor forma e, de facto, seja um sucesso e que seja também altamente enriquecedora para todos nós, e sei que o será. Por isso, passava a palavra ao enfermeiro Luís Barreira, que fará aquilo que é a nota introdutória a esta sessão. Para mim é uma honra estar aqui convosco, neste webinar designado Projeto de Gestão e Administração dos Serviços de Enfermagem, na perspectiva, obviamente, do enfermeiro Fernando, até porque é uma iniciativa que tem por objetivo, no fundo, dotar os enfermeiros com algumas ferramentas que lhes permita a elaboração de projetos na área da gestão e administração de serviços de enfermagem, com vista à melhoria do exercício profissional e, naturalmente, na melhoria da prestação de cuidados. E também quero agradecer a todos os colegas que estão a participar, que continuam a investir no seu desenvolvimento pessoal e profissional, colocando a enfermagem como prioridade. Investir na formação contínua é uma necessidade e uma motivação cada vez mais importantes. E eu agora vou dirigir as palavras essencialmente e em especial para todos aqueles que estão a assistir e que, naturalmente, terão a pretensão de vir a ser enfermeiros gestores, serão, naturalmente, opositores aos concursos que estão a abrir um pouco por todo o país para a categoria de enfermeiro gestor. E deixava, no fundo, 3 eixos que eu acho que são fundamentais no contexto da enfermagem que vivemos. Uma palavra, liderança; a outra, segurança; e outra, visibilidade. Nos últimos 2 anos e meio fomos confrontados com desafios extremamente exigentes, tanto a nível pessoal como profissional. As lideranças no setor da saúde em Portugal, e naturalmente também os enfermeiros gestores, foram obrigados a gerir no limite, muitas das vezes sem rede, fazendo valer-se de algo essencial: a intuição e o profissionalismo das equipas que não viraram as costas à luta. Com os desafios que enfrentamos, os líderes distinguiram-se dos chefes e mostraram que não lidera quem quer, mas sim quem é capaz, quem tem sensibilidade, visão e coragem suficientes para não ceder à pressão. A pandemia deixou claro também que nas lideranças em enfermagem que há um mundo de diferenças entre quem quer chefiar e quem nasceu de facto para liderar. Se me perguntarem como perspectivo as lideranças em enfermagem, não tenho qualquer problema em assumir que vejo o perfil do líder como aquele que orienta e não manda, que incentiva em vez de fazer ameaças, que assume responsabilidades e não culpa, ajuda, acompanha, partilha, promove o espírito de equipa em vez do individualismo. Desde o dia em que chegamos à Ordem, que temos pedido coragem aos enfermeiros.
Uma coragem que tem de ser transversal a toda a cadeia de gestão. Sem medo das palavras, assumo que o pior que pode acontecer a um enfermeiro corajoso é encontrar no caminho, a bloquear a ação, um líder cobarde. É por isso que hoje volto a destacar a importância da coragem nos perfis de liderança. A necessidade de não ceder ao medo, à chantagem e à pressão de quem está no patamar superior de gestão. A absoluta urgência de saber dizer não, de denunciar e de proteger as equipas. É aqui que entramos então no segundo eixo, a segurança. Não há segurança sem equipas que se sintam protegidas por quem lidera. A segurança é consequência natural da estabilidade das próprias equipas. Equipas que funcionam em harmonia, longe de conflitos desnecessários, são equipas mais capazes de garantir a segurança dos cuidados sem pressões absurdas. Agora perguntam-me onde cabe aqui a visibilidade, o terceiro eixo que vos falei. É um facto que esta questão da visibilidade pode ser encarada por vários prismas, mas eu prefiro olhar para a visibilidade das lideranças não como uma questão de marketing pessoal, mas como a promoção do trabalho da excelência. Desculpem. Trabalho de excelência que é prestado por uma determinada equipa. Dito de outra forma, valorizo a visibilidade de um serviço em detrimento da visibilidade de quem o lidera. A expressão do sucesso do líder é sempre o reflexo do trabalho da equipa e é esse trabalho que deve ser potenciado, que é como quem diz, ter visibilidade. Este é o momento dos enfermeiros tomarem o pulso à saúde e liderarem todo um processo evolutivo que visa a construção de alternativas. É tempo de mudança e esta mudança é feita todos os dias por cada um de nós. É nesta inspiração que a enfermagem prossegue o seu caminho. Caros colegas, os tempos são duros, os meios são escassos e as solicitações infinitas. Chegou o momento do Governo pensar a saúde como um investimento e não como uma despesa. É preciso olhar de uma vez por todas para a carreira de enfermagem e dar-lhe a dignidade que merece. Os enfermeiros precisam de uma carreira, de valorização salarial, de melhores condições de trabalho. Quando tomamos posse, há 6 anos, assumimos um compromisso: caminhar sem medo para defender a segurança e a qualidade dos cuidados, proteger a dignidade da profissão e garantir que estaríamos, sem hesitações, onde sempre tivemos, ao lado das pessoas, dos doentes, das famílias e de todos aqueles que precisam de nós. Não foi um caminho fácil e não é um caminho fácil, mas fizemo-lo para acabar com o vírus do medo, do silêncio, da perseguição e da cobardia. Fizemo-lo pelos enfermeiros, por termos a certeza que é esta a viagem que importa, a de ajudar a construir, sem falsos consensos ou silêncios hipócritas, um sistema que não deixa ninguém sozinho. Da nossa parte, enquanto ordem profissional, estaremos atentos e vigilantes, porque está na hora de virar a página. Estaremos sempre ao lado dos enfermeiros, independentemente das pressões. Podem contar sempre com a vossa ordem profissional. Termino desejando-vos a todos um excelente webinar, voltando a sublinhar a importância da sensibilidade no trabalho diário dos gestores. Obrigado mais uma vez pela vossa participação. Muito obrigada. Falando em coragem, apresento-vos o Fernando Barroso, corajoso, carismático e generoso por estar aqui hoje connosco a partilhar o seu know-how. O Fernando é enfermeiro especialista em enfermagem comunitária, pós-graduado em gestão de projetos de saúde, pós-graduado em Direito na Saúde, com uma experiência profissional e académica extensa e amplamente reconhecida pelos pares, em áreas como a urgência, a medicina, a infecciologia. Atualmente é enfermeiro gestor nas consultas externas do Hospital de São Bernardo, no Centro Hospitalar de Setúbal, e é também constituinte do grupo de indicadores da auditoria e risco clínico do referido Centro Hospitalar. Reitero, Fernando, o nosso profundo agradecimento enquanto ordem e enquanto enfermagem por ter aceito partilhar aqui connosco os seus conhecimentos, na certeza que também já o fez no passado e vai continuar a fazer. Muito, muito obrigada e a todos sejam bem-vindos e que este seja mais um momento de conhecimento e de crescimento em termos profissionais e relacionais também. Muito obrigada. O desafio que o Sérgio me lançou no último webinar que tivemos o prazer de fazer em conjunto
foi este, de falar um pouco num projeto de gestão e administração dos serviços de enfermagem, que é aquilo que neste momento mais preocupa quem está a preparar-se para... desculpa lá que apareceu-me aqui uma imagem. Pronto. Estas coisas dos webinars. Para quem está a preparar-se para concorrer então a estes postos de trabalho que estão a ser colocados a concurso de norte a sul do país. Aquilo que vos trago é a minha perspectiva. É uma perspectiva o mais prática possível, é uma perspectiva de quem está a gerir um serviço, de quem há muitos anos o faz e tentando fugir o mais possível a conceitos académicos. Vou tentar ser também o mais curto e breve possível para deixar também algum tempo para discussão. Muito bem. Antes de avançar propriamente para aquilo que vos preparei, ler-vos rapidamente algo que eu acho que é importante. A minha declaração de interesses para esta apresentação. Esta apresentação não pretende constituir-se como uma indicação definitiva ou uma orientação única de atuação para a elaboração de um projeto de gestão e administração de serviços de saúde. Esta apresentação representa apenas e somente a minha opinião e não vincula a Ordem dos Enfermeiros nem qualquer outra entidade. A apresentação não vincula nem responsabiliza no todo ou em parte o seu autor, eu próprio, ou a qualquer tipo de resultado final. A apresentação foi elaborada meramente com fim educativo, exemplificativo e de partilha de conhecimento e de experiência. A responsabilidade é a responsabilidade do candidato ao concurso conhecer e respeitar as indicações constantes do aviso de abertura ao qual se candidata e demais legislação. E é a responsabilidade do candidato a concurso a utilização ou replicação do todo ou em parte da informação contida nesta apresentação. Pronto, esta foi, entre aspas, a parte chata e eu espero que vocês compreendam que tenho obrigatoriamente que o fazer. Então, o que está programado agora durante estes próximos minutos é falar-vos um pouco de alguma fundamentação legislativa relativamente ao projeto de gestão, depois aspectos práticos do desenvolvimento do próprio projeto e depois deixar, como já tinha dito, tempo para alguma discussão e perguntas que entendam eventualmente colocar. É impossível não falar na portaria 153/2020, de 23 de junho. Ela veio colocar, entre aspas, de forma muito clara, quais são as regras que temos que seguir para os concursos, seja de enfermeiro, enfermeiro especialista ou enfermeiro gestor. Vou falar apenas em alguns artigos. Peço desculpa. O artigo 6º. O artigo 6º é aquele que começa a referir logo no seu ponto B que vai existir uma prova pública de discussão curricular com apreciação e discussão do projeto de gestão e administração dos serviços de enfermagem. E a linha 3 especifica claramente que, para o caso de um concurso para enfermeiro gestor, obrigatoriamente este terá de ser o método selecionado para utilizar nesse mesmo concurso. O artigo 13º fala nos métodos de seleção, explica as condições específicas da sua realização, o que é que vai ser ponderado, sistema de valorização final, etc. É obrigatório na publicitação do procedimento existir uma identificação dos documentos exigidos para efeitos de admissão e avaliação dos candidatos e indicação sobre a possibilidade da sua apresentação ser por via eletrónica. Aquilo que temos visto até agora são concursos que admitem tudo via eletrónica, concursos que admitem, por exemplo, o requerimento a concurso via eletrónica, mas depois a apresentação do currículo e do projeto em papel, ou então tudo em papel. O candidato terá que ter muito cuidado na leitura do seu aviso do concurso ao qual pretende concorrer e seguir essas mesmas indicações. Terá que ser também publicitado de forma pública aquilo que são as listas dos candidatos admitidos, a ordenação final, os locais até onde vão ser e ocorrer as discussões públicas de discussão curricular. O ponto 5 é muito importante, fala nas atas do júri, que têm que constar também da publicitação do procedimento. Aquilo que todos já perceberam certamente é que não podemos cingir-nos apenas àquilo que é o aviso em Diário da República
e há avisos que são muito curtos, têm talvez meia página, enquanto que há outros que incluem imensa informação, vão até às 6, 7, 8 páginas. Mas o candidato deve procurar sempre também a ata do júri, especialmente a ata número 1, que é aquela que vai discriminar de forma muito minuciosa todos os passos do concurso, o que é que o candidato tem que entregar efetivamente, como, ande, com que prazos, e também as grelhas de avaliação, e elas serão importantes também para nós construirmos quer o currículo, quer o nosso projeto de gestão dos serviços de enfermagem. O artigo 8 fala na prova pública de discussão curricular. E aqui encontramos também pistas para aquilo que deve ser a construção do projeto. Diz-nos o ponto 1 que a prova pública visa determinar a competência profissional ou científica dos candidatos, a sua capacidade de gestão e liderança e a sua capacidade estratégica de intervenção e negociação, bem como os aspectos comportamentais evidenciados durante a prova, a forma como nós conseguimos responder ao júri durante a prova pública de discussão, nomeadamente aqueles relacionados com a capacidade de comunicação, de argumentação, clareza de discurso, eu diria até de raciocínio, tendo como referência o perfil de exigências profissionais, neste caso para a categoria de enfermeiro gestor. O ponto 2, também ele importante, a prova pública de discussão incidirá ainda na apreciação e discussão do projeto apresentado pelo candidato no âmbito da gestão e administração dos serviços de enfermagem da respectiva área de exercício profissional. Por isso é que estamos a assistir também, e bem, a este condicionamento de, para um determinado posto de trabalho, um conjunto de especialidades que estão definidas como podendo ser opositores a esse local. O ponto 5 é talvez um dos mais importantes. Ele diz que os resultados da prova pública de discussão curricular são obtidos pela média aritmética e refere aqui os critérios que o júri vai considerar quando faz a avaliação da prova pública de discussão curricular. A linha A capacidade de comunicação, de argumentação e clareza de discurso do candidato àquele posto de trabalho. A coerência do projeto que foi apresentado com a missão, visão e valores institucionais. Portanto, estão aqui pistas dos instrumentos que o candidato tem que procurar para incluir no seu projeto profissional, no seu projeto de gestão. Depois, o contributo para o desenvolvimento profissional da equipa. Temos que começar já a pensar como é que, ou que ferramentas, que estratégias é que eu vou utilizar para desenvolver a minha equipa profissionalmente. E todos nós temos essa capacidade de o fazer. E falamos de formação, e falamos de idoneidade formativa, e falamos de capacidade de intervenção e de pensar novas formas de cuidar em enfermagem. E depois temos o ponto D, o contributo para uma liderança eficaz, que conduz à motivação, neste caso, obviamente, dos profissionais enfermeiros, mas eu diria até da equipa multidisciplinar, a produtividade desse serviço, dessa equipa, e a valorização do resultado em saúde dos cidadãos, e aqui entram também os indicadores que podem ser utilizados. Eu creio que está aqui uma boa pista daquilo que deve estar contido no projeto que cada candidato tem que desenvolver, porque aquilo que o júri vai fazer é fazer esta avaliação da prova pública de discussão curricular procurando estes itens. E aquilo que nós vemos em tudo aquilo que têm sido os concursos até agora publicitados é que não fogem disto. Este é apenas um exemplo de um dos primeiros hospitais que colocou cá fora a sua informação. Falo, obviamente, na prova pública de discussão curricular. Começaram a aparecer também as primeiras indicações que condicionam a estrutura do próprio projeto e eles não têm fugido muito a esta indicação. Pedem um projeto que não exceda os 16 mil caracteres, que tenha um determinado tipo de letra, um determinado tamanho, neste caso Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e que não pode ter mais do que 10 páginas. Este é também um grande desafio, um desafio para que consigamos condensar um conjunto de informação importante em apenas 10 páginas.
Há alguns avisos que falam se aceitam ou não uma capa e se ela conta ou não para. Um, Alguns são completamente omissos, como é, por exemplo, aqui o caso relativamente a essa matéria. Sendo omissos, eu arriscaria sempre colocar uma capa e, sem dúvida nenhuma, os anexos. O júri depois pode não querer ir ver os anexos, atenção, mas também não pode impedir que isso seja incluído no projeto. A grelha de avaliação, uma vez mais, segue aquilo que é a orientação do 153/2020, portanto, com os mesmos 4 itens em avaliação. Aqui mais um exemplo também de outro hospital e, uma vez mais, aquilo que vos peço que vocês leiam com atenção é se está definida esta forma de avaliação, é isto que o júri vai procurar, é isto que o júri vai tentar perceber, quer na parte escrita, quer na parte oral da prova, e que nós temos que conseguir passar esta mensagem ao júri sempre que somos questionados, e teremos um momento inicial livre para apresentar a informação da forma que muito bem entendermos, mas depois cá está a nossa capacidade de comunicação, de argumentação, de justificação e de conhecimento da informação que temos no nosso projeto. Vai ser absolutamente fundamental. Fazer aqui um pequeno parênteses, não podemos esquecer de maneira nenhuma, o júri é constituído por pessoas com muita capacidade, já com muitos anos de gestão, que compreendem perfeitamente e percebem se o candidato está a utilizar um discurso que é do seu conhecimento pleno ou se é uma coisa construída sem fundamentação. E por isso é que eu vou fazer aqui algumas recomendações mais à frente. Voltava a chamar a atenção, artigo 8º, ponto 5, o que é que vai ser utilizado enquanto critério de avaliação na prova pública de discussão curricular. Ouço falar muito e obviamente que é importante porque o projeto tem que ser coerente com tudo isto, mas fazer aqui mais uma nota. O júri está a avaliar o candidato para um posto de trabalho. O júri não vai, entre aspas, certificar ou pôr um carimbo a dizer que aquele projeto, sim senhora, pode ser aplicado de imediato. Não é esse o objetivo. O objetivo do projeto é que o candidato consiga demonstrar as suas capacidades, e é nesse sentido que ele tem que ser construído. Porque eu duvido muito que haja um projeto de apenas 10 páginas que possa ser, sem mais nenhuma modificação a posteriori, aplicado diretamente num serviço dessa forma. Portanto, ele tem que ser entendido também e tão somente como um instrumento que vai ajudar o candidato a apresentar a sua informação, a sua visão daquilo que deve ser um enfermeiro gestor, um líder dentro da enfermagem. Então já temos aqui, com base na legislação que eu referi, um conjunto de informação que temos que recolher para prepararmos o nosso projeto de gestão para um serviço. Missão, visão, valores, objetivos, desenvolvimento profissional da equipa, motivação, produtividade, valorização, se quisermos, resultados para o doente. Temos de conseguir agregar toda este conjunto de informação e construir com base nisso o nosso projeto. Eu não gosto nada de ensinar o que quer que seja sem fazer eu também esse caminho. Esta fotografia é tão somente um momento, e neste dia estava a voltar a estudar e apenas as competências do enfermeiro gestor. Vocês vão ter que fazer isto também, e isto já foi falado no webinar anterior. Quem avança para um concurso desta natureza tem que ter consciência plena de que tudo aquilo que vai colocar no seu projeto, no seu currículo, pode ser questionado, e eu tenho que dominar completamente todas estas matérias. E isto não se consegue sem esforço e sem estudo. E como eu não gosto de ensinar sem ter a experiência, também eu próprio desenvolvi. Eu não vou concorrer a posição nenhuma, como devem calcular, mas eu senti a obrigação para dar resposta às perguntas que me faziam, de eu próprio criar um projeto de gestão e administração dos serviços de saúde. Lá está, para ter essa experiência. Um projeto de gestão e administração dos serviços de saúde deve dar resposta concreta à forma como o candidato pretende desenvolver as áreas funcionais a que se candidata. Mais concretamente,
as funções de planeamento, organização, direção e avaliação dos cuidados de enfermagem, utilizando um modelo facilitador do desenvolvimento organizacional e promotor da qualidade e segurança. Isto está escrito na carreira de enfermagem, temos que o seguir. Ao contrário do que acontece relativamente ao currículo, a Portaria 153 diz muito pouco sobre o projeto de gestão, apenas que ele tem que ser desenvolvido, tem que ser apresentado e que tem que servir de base à discussão pública para a categoria de enfermeiro-gestor. Portanto, não temos muito onde nos agarrar em termos de organização. Então, que materiais é que eu tenho que procurar? Uma vez mais, chama a atenção para aquilo que acabámos de falar, artigo 8º, as alíneas A, do ponto de vista de comunicação, mas também as alíneas B, C e D. Então, eu começaria aqui por uma sugestão para os cuidados de saúde primários. O Decreto-Lei 28 de 2008, que tem tido várias atualizações, diz claramente, por exemplo, no seu artigo 38, que são instrumentos de gestão o regulamento interno, os planos plurianuais e anuais de atividades e respectivos orçamentos, os relatórios de atividades e o contrato de programa. Um candidato a enfermeiro-gestor nos cuidados de saúde primários, e não podemos esquecer que estão disponíveis para as ARS, para as 5 ARS, um total de 168 vagas ou postos de trabalho para enfermeiro-gestor. Eles vão ter que, obviamente, avançar também com esta publicitação, e é importante que também os colegas dos cuidados de saúde primários, ainda não saiu nenhum concurso para essa área. Também estou muito expectante sobre a forma como eles vão ser organizados, se vão ser organizados, e aqui a questão do número de enfermeiros que um enfermeiro-gestor tem que ter a seu cargo pode ser determinante na forma como nas diferentes unidades funcionais o enfermeiro-gestor vai ser aproveitado então para essa tarefa, e há muita variabilidade de norte a sul do país, como vocês certamente conhecerão tão bem ou melhor do que eu relativamente a esta matéria. Não esquecer nunca de vocês podem procurar no site do Diário da República relativamente a qualquer peça jurídica, mesmo esta de 2008, ver as diferentes modificações que ela tem tido ao longo do tempo. Basta procurar o documento e ali na coluna lateral esquerda procurar, clicar em modificações e aparece toda a informação da evolução desse documento, mas depois ainda, relativamente também aos cuidados de saúde primários, porque não procurar informação se eu não estiver na instituição para onde vou ou onde quero concorrer e tenho que procurar de fora indicadores, informação, documentos. Este está aqui um exemplo, o site do BI dos cuidados de saúde primários tem muita informação, têm que clicar em tudo o que é links e procurar, poderão provavelmente encontrar informação até da unidade de saúde específica ou do acesso específico que vocês querem, ao qual querem concorrer. Neste site também do BI dos cuidados de saúde primários encontram um acervo muito importante de informação sobre um conjunto de documentos que estão referidos também no tal artigo 38 que falávamos há pouco e que vos pode certamente servir como fonte de informação e até de inspiração para o projeto. Outro site também muito interessante para quem não está no terreno e não consegue informação direta, mas para procurar mais informação, é o site do Serviço Nacional de Saúde. Como é óbvio, entrar ali, procurar informação ao longo da página, e aquilo que eu gostava que vocês fizessem é ir mesmo ao fundo dessa página do SNS, do Ministério da Saúde, e clicar ali no mapa do portal SNS. Quando vocês fazem isso, vai-vos abrir aqui um conjunto de informação muito interessante, apresentada de uma forma muito simples, mas cada item que vocês veem aqui no ecrã, basta clicar num desses itens e isso transporta-vos para um conjunto de informação, muita dela quase minuciosa, ao ponto de conseguirem saber informação de alguns serviços específicos. Obviamente nem toda a informação está ali, e podemos discutir até a validade de algumas das informações que estão lá contidas, mas não existindo outro acesso, porque
quem está de fora de um serviço nem sempre consegue a informação toda que pretende, tem pelo menos esta informação aqui disponível e pode pelo menos argumentar com o júri que foi com base nessa informação que construiu o seu projeto de gestão para o serviço. Existe também, e aqui para os hospitais, a questão, o site do benchmarking, peço desculpa, dos hospitais, aborda as questões de segurança, de recursos, de acesso. Existe um outro site relacionado com os tempos médios de espera, e não estamos a falar apenas do tempo médio de espera de acesso à urgência, mas também para cirurgias, para consultas. Todos estes links que vocês veem aqui são, na minha perspectiva, fontes de informação que um candidato a um concurso de gestor tem que explorar, tentando encontrar o máximo de informação, no mínimo encontra relativamente à instituição a qual está a concorrer, mas também pode ter surpresas. Eu já encontrei informação específica de serviços específicos aos quais podemos aceder. O site do BI Hospitalar não é tão acessível a todos quanto isso, exige aqui uma password, nem todos a têm, mas também é uma fonte de informação muito interessante. E depois não devem esquecer de maneira nenhuma aquilo que são os sites, quer das ARS, dos ACES, dos hospitais, porque, e uma vez mais, não são todos iguais. Há sites mais bem construídos e com mais informação do que outros, é um facto, mas não conseguindo de outra forma, têm que procurar esta informação. Vão encontrar certamente algo muito importante que tem a ver com a missão, a visão, os valores da instituição para a qual vocês estão a concorrer, que, como já vimos na portaria 153, é um aspecto que vocês têm que obrigatoriamente ter em linha de conta quando estão a construir o vosso projeto para o serviço ao qual estão a concorrer. É muito provável que vão encontrar um conjunto de outros documentos. Aqui achei curioso, por exemplo, quando falamos no relatório do Governo da Sociedade, vão encontrar de certeza muita informação para além daquilo que às vezes está à espera, porque não temos também muito esse hábito de agregar esta informação ao longo do tempo para depois um dia que possa vir a fazer falta. Bem, muitas das instituições têm esta informação disponível, até que de alguma forma são obrigadas a fazê-lo. Muito bem. Todos nós, independentemente do facto de concorrermos aos cuidados primários ou hospitalares, seja o que for, temos que reunir todo este conjunto de informação para depois sim construir o nosso projeto, que, como já vimos, muito provavelmente só pode ter 10 páginas, o que é absolutamente, entre aspas, assustador, que vamos ter que agregar toda esta informação. Permitam-me algumas considerações, muito gerais. O enfermeiro gestor é o líder do projeto que vai apresentar. Ao pensar na concepção do projeto, o enfermeiro deve considerar as áreas como a qualidade, e temos aí cada vez mais a qualidade em saúde e os programas de acreditação de qualidade e os padrões de qualidade da ordem em cima da mesa, e ainda bem. Temos as questões da segurança do doente, e aqui está incluído o controle de infecção, a gestão de recursos, a comunicação, o marketing. Vocês, quando fizerem a discussão pública curricular, e aqueles 15 minutos iniciais serão muito importantes, conseguir passar esta informação e conseguir também, entre aspas, vender o vosso projeto e vender a vossa ambição e a vossa vontade de querer ser enfermeiro gestor. Olhar, obviamente, para os aspectos de produção, para os resultados e também, porque não, para a investigação em enfermagem. Um candidato que já conhece o serviço ao qual vai concorrer tem, obviamente, à partida, aparentemente, muito mais vantagens do que os outros. Isso acho que é um facto inegável. No entanto, o grande desafio está em que, para construir um novo projeto, qualquer candidato, seja quem venha de fora, seja quem já esteja no serviço, vai ter que conseguir inovar relativamente àquilo que está a fazer. E acreditem, que tenho ouvido muita informação relativamente a isto, e até colegas que já estão num serviço, que já estão a gerir. Ainda hoje falei com um ou mais, não vou especificar, como é óbvio, essa angústia do que é que eu vou fazer de diferente, este caminho é o correto, é por aqui, muitas vezes está ao nível da angústia de alguém que nunca esteve em nenhum destes locais. Eu tenho que fazer aqui uma homenagem muito rápida a um programa da Ordem dos Enfermeiros que ocorreu
há mais de, eu fiz o meu programa de liderança para a mudança, um programa do Conselho Internacional dos Enfermeiros que a Ordem conseguiu trazer para Portugal. Eu fiz o segundo curso na altura e quero fazer aqui uma homenagem a Stephanie Ferguson, uma colega nossa que ainda hoje dá aulas em Harvard num programa de liderança para enfermeiros, e para vos mostrar o seguinte conceito que aprendemos e que discutimos na altura e que está escrito neste manual que eu guardo com muito carinho. O enfermeiro gestor vai desenvolver o seu projeto, de alguma forma vai desenvolver uma visão muito própria. Ter visão significa ter uma imagem do futuro. Para um gestor significa ser capaz de olhar em frente e ver uma fotografia de onde quer que as pessoas a seu cargo e a sua organização estejam. Consiste em ser capaz de ver as oportunidades potenciais à frente e de mapear uma forma de lá chegar. Ter uma visão significa que consegue pensar a longo prazo. Conseguir olhar para além de hoje e da tarefa de hoje e para além dos próximos meses. Até para além do horizonte e do limite daquilo que se sabe estar à frente. Significa olhar para a forma como outros fatores no ambiente poderão influenciar a organização e o respectivo futuro, tais como o desenvolvimento económico, tendências políticas, fatores sociais, tendências de saúde e na doença, tendências no mercado de trabalho, etc. Sem uma visão para o futuro, o planeamento estratégico é impossível e as organizações ficam encurraladas nas atividades do dia a dia que frequentemente não se concentram nos resultados a mais longo prazo. Aquilo que o candidato tem que colocar no seu projeto é a sua visão para aquele serviço específico, a sua visão para a equipa de enfermagem, para a equipa multidisciplinar, a sua visão sobre a forma como vai, de alguma forma, inovar os cuidados para prestar mais e melhores cuidados aos doentes que tem que cuidar, nunca esquecendo, obviamente, os outros aspectos de gestão, como a eficiência do serviço, a necessária economia em saúde. Sabemos que os recursos são o que são, mas não esquecendo também o seu papel muito importante relativamente, por exemplo, às dotações de enfermagem e ter a capacidade de, desde o início, lutar para que essas dotações sejam as dotações seguras, sim, e ter a capacidade de perceber das duas uma. Ou eu adapto os recursos às necessidades que tenho existentes, ou adapto aquilo que consigo fazer aos recursos que tenho disponíveis. E muitas vezes este esticar da corda, este levar as equipas de enfermagem e outras a um limite muito além do razoável, tem sempre maus resultados, primeiro que tudo para os profissionais e depois, obviamente, reflete-se nos cuidados que prestamos aos nossos doentes. Podemos considerar vários tipos de projetos, eles existem, de investigação, pedagógico, os de serviço, em termos de intervenção, projetos das instituições, do ponto de vista estratégico ou político, e projetos de desenvolvimento profissional, certamente podemos encontrar outros. Quando falamos num projeto de gestão e administração dos serviços de saúde, estamos a falar de um projeto para um serviço, é um projeto de intervenção. Um bom projeto deve ser realista. Daí a necessidade de procurarmos informação, de conhecer o serviço. Há dias uma colega dizia que nem conhecia bem o serviço para onde queria concorrer. Eu disse, mas não pode ir lá fazer uma visita? Às vezes temos estes medos. Vá à visita dos doentes, dizia-lhe um pouco quase a bem, mas eu tenho que ir conhecer pelo menos a estrutura física daquilo que gostaria de ter a meu cargo. Há tantas estratégias que podemos usar. O projeto deve ser claramente dirigido aos objetivos que se pretendem atingir, deve ser direcionado a um tipo de população específico. Qual é a equipa de enfermagem? Quais são os doentes? Qual é a área geográfica que eu vou ter que cobrir se estiver nos cuidados de saúde primários? Há tantos aspectos que têm que ser considerados. Pensar no planeamento como um processo, com várias etapas, tem que haver um início, um meio e um fim. Tem que ser sustentado em planificação e tem que ter uma avaliação bem definida. Para elaborar o projeto, o candidato deve refletir muito bem no seu enquadramento. Primeiro, tem que começar com um diagnóstico da situação. Sugerimos, e é a forma mais simples de o fazer e muito interessante, uma análise SWOT. O objetivo é encontrar as fraquezas e se fizer esta análise SWOT, eu posso fazer essa análise individualmente
Poder pode, mas aqui o grande objetivo, se possível, é envolver outros elementos. Se não conseguir os elementos da equipa do serviço especificamente, nada impede que você discuta essa análise SWOT até com outros colegas que nada têm a ver com este serviço que queremos gerir no futuro, mas que nos podem dar uma perspectiva diferente daquilo que são os diferentes campos de uma análise SWOT e das fraquezas que estamos a identificar. Depois tem que estabelecer prioridades, já falarei especificamente disso, fixar objetivos que quero alcançar, pensar nas estratégias, programar as ações, ter um cronograma daquilo que quero, que estou a defender no meu projeto e depois ter uma forma de avaliar se consigo ou não consigo alcançar aquilo a que me estou a propor. O regulamento da competência acrescida avançada em gestão tem no seu artigo 3 aqui uma informação que considero muito interessante e que também podemos discutir. O processo de gestão no âmbito do exercício profissional da enfermagem desenvolve-se de acordo com a gradação da complexidade das suas funções, nos diversos contextos do exercício profissional da enfermagem e aos 3 níveis de gestão, nomeadamente ao nível estratégico ou institucional, ao nível tático ou intermédio, ou ao nível operacional. E podemos agarrar neste conceito e explorar um pouco mais. O planeamento para este projeto de gestão, um planeamento, ele pode ser realizado ao nível operacional, e estamos a falar do dia a dia, quase do dia a dia da gestão dos serviços, e um projeto não se deve focar a esse nível. Temos um nível de planeamento tático, e aqui já estamos a falar num projeto pelo menos a 3 anos. Eu tenho que pensar mais à frente a tal fotografia, a tal visão do futuro que eu quero alcançar, e temos um planeamento estratégico, e aqui já estamos a falar de uma longa duração ou de uma longa implementação. Obviamente, para este projeto que os candidatos têm que pensar, temos que pensar essencialmente ao nível tático, programar as coisas para um cronograma no mínimo de 3 anos, em termos de planeamento das atividades e de período temporal no qual eu vou conseguir concretizar para atingir o tal objetivo final, para ter uma avaliação de acordo com aquilo que eu pretendo para o meu serviço. Ao pensar planeamento tático, temos que ter em atenção o que é que eu vou fazer, de que forma é que aquilo que eu estou a propor vai funcionar no terreno, ou vai ser concretizado, e quando é que será feito. E aqui a questão do cronograma é também importante. Todo o cronograma pode ser eventualmente colocado, por exemplo, para um gráfico de Gantt, que pode ser colocado em anexo, porque vai consumir certamente muitos dos tais caracteres preciosos que eu vou precisar para explicar o meu projeto, mas tudo isso é possível depois de colocar em anexo. Como já vimos, não há um modelo a seguir. A minha grande sugestão é que olhemos para aquilo que é o conteúdo funcional da carreira de enfermagem e adaptamos o nosso projeto, as nossas atividades, para, de alguma forma, demonstrar ao júri que eu estou a propor aquelas atividades para dar resposta a uma das competências ou a várias das competências do enfermeiro-gestor. Então, para cada uma das competências, o candidato a enfermeiro-gestor pode propor quais são as atividades que pretende desenvolver ou implementar no seu serviço, hipoteticamente, e de que forma é que vai avaliar o sucesso dessas atividades. Ora, tendo nós uma limitação de 10 páginas, provavelmente não conseguimos ir a todas as competências que estão referidas na carreira, mas temos a obrigação de, com base nas tais fraquezas identificadas no SWOT e na sua priorização, pelo menos conseguir fazer o link entre as atividades que estamos a propor e aquelas que são as competências do enfermeiro-gestor, e temos que pensar dessa forma. Um projeto pode ser organizado no que diz respeito ao seu desenvolvimento, podem usar a metodologia das fases de planeamento, podem seguir as competências de gestão que estão na carreira, como eu acabei de referir. Por áreas de gestão, também está na carreira, funções de planeamento, organização, direção e avaliação dos cuidados da enfermagem, pura e simplesmente pela missão, valores e visão da organização, pelo plano estratégico da instituição ou de qualquer outra forma. Uma coisa é certa, temos que estar sempre alinhados com a missão
valores e visão da organização e com o plano estratégico da instituição. Eu não posso propor para um serviço para o qual pretende ser enfermeiro-gestor algo que vá contra a missão, contra os valores, contra a visão ou contra o plano estratégico da instituição, ou pelo menos que não esteja alinhado com estes documentos. A minha proposta é de uma estrutura muito simples. Tem que haver uma introdução. Esta introdução é a vossa carta de apresentação. Okay? Como tem uma limitação de páginas, estamos a falar de 1 ou 2 páginas. Logo desde o início, eu devo dizer ao que vou, eu, enfermeiro, apresento este projeto para dar resposta a um determinado requisito, que é o concurso, mas dizer também porque é que eu acho que eu, como enfermeiro, já estou capacitado para isso. Pelo meu percurso anterior, pela minha vontade de intervir e de achar que tenho a capacidade de promover uma mudança positiva, dizer exatamente aquilo que vou. Porque é que eu estou a concorrer àquele posto de trabalho? Tenham atenção, a definição de enfermeiro na vossa instituição, é interessante ler esta informação e poder incorporá-la logo na vossa carta de apresentação, nesta introdução do modelo, e devem contextualizar ou descrever sumariamente o projeto. Têm que explicar que metodologias é que vão usar e vão ter que explicar qual é a estrutura que vão colocar no vosso documento. Ter muita atenção ao limite das páginas. Para desenvolver o projeto propriamente dito, devem partir sempre de uma realidade e pensar, projetar o futuro. Ou seja, aquela noção que vos dei há pouco de qual é a minha visão de futuro tem que estar presente na vossa escrita. Vocês têm que conseguir demonstrar que analisaram um conjunto de documentos, que desse conjunto de documentos, de indicadores, de informação, de pesquisas, de entrevistas com colegas, de toda a informação que vocês conseguiram recolher, com base nessa informação fizeram o vosso diagnóstico. Eu estou aqui a sugerir a análise SWOT, é a mais comum e a mais simples de poder usar e até de justificar. Dessa análise SWOT vão-se focar naquilo que são as fraquezas que vocês identificaram. Vão priorizar, devem ter em consideração os indicadores do serviço sempre que os conseguirem obter. Se não conseguirem do serviço, olhem para os indicadores institucionais. Tentem perceber o que é que está contratualizado. Se não conseguirem essa informação, assumam que não tiveram acesso a ela. Pensem de que forma é que a comunicação ocorre, e isto também vai ser importante para a vossa discussão. Quais são os métodos de trabalho da equipa? Qual é a satisfação dos profissionais e dos doentes? Que recursos é que estão disponíveis, é que existem? Que serviços de apoio é que estão disponíveis na instituição? Que metodologias de qualidade e de segurança é que existem na instituição? Eu tenho que incorporar, se tenho um programa de acreditação, eu tenho que ir buscar essa informação. Se eu tenho um determinado sistema de notificação de incidentes, eu posso olhar para isso também e buscar também essa informação. A ideia é usar dados o mais objetivos possíveis e, de sempre que possível, também quantificáveis. Pois não esquecer que qualquer atividade que eu proponha para resolver uma determinada fraqueza, ela deve ser pensada preferencialmente com ações distribuídas ao longo de um período de 3 anos. O tal planeamento tático que falávamos há pouco. Tenho que pensar sempre como enfermeiro gestor e sempre nas competências que me estão atribuídas. Tenho que olhar também para o desempenho dos enfermeiros do serviço, se tiver acesso a essa informação, porque eu vou trabalhar para a minha equipa de enfermagem e com a minha equipa de enfermagem para conseguir a tal transformação, a tal visão de futuro. Não esquecer aquilo que são os planos estratégicos, os gestos, os indicadores, as métricas que a própria instituição coloca disponíveis em termos de informação e de orientação para os próprios serviços. Quando eu falo em priorizar, é muito importante porque nós, enquanto gestores, e o candidato a gestor tem que saber isto também, vai ter que perceber que não conseguimos ir a tudo ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho que priorizar as situações. Uma das formas de o fazer, de priorizar, por exemplo, a lista de fraquezas identificada, é submeter essa lista a uma matriz de risco, olhar para a probabilidade e para a gravidade, e daqui vai sair um nível de risco que eu vou hierarquizar.
mas esta não é a única forma de fazer. Podemos ser mais ambiciosos e procurar fazer uma aplicação através de um HFMEA, okay? E adaptar este HFMEA, porque vamos procurar os itens de a probabilidade de ocorrência, de detecção e de gravidade, e depois isto dará um número de prioridade de risco, e eu também consigo hierarquizar com base nesse número, ou posso ainda usar uma coisa extraordinariamente simples, mas que eu tenho que conseguir explicar, que é uma matriz de Eisenhower. Ou seja, eu vou agarrar em tudo aquilo que quero fazer e vou definir se é algo que é de elevada importância e de elevada urgência, tem um determinado quadrante. Obviamente que aquilo que eu classificar, ou que eu, em conjunto com a minha equipa, classificar como de baixa importância e de baixa urgência, obviamente será feito muito posteriormente. Isto é uma forma de priorizar e de demonstrar ao júri também que eu consigo pensar também em termos de capacidade de intervenção e de rapidez de intervenção. Para construir a informação, podemos fazê-lo de duas formas. Eu posso construir uma tabela e coloco primeiro o objetivo que quero alcançar, ou objetivos, obviamente nunca será apenas um muito simples. Aqui temos que ser o mais específicos possíveis, dentro do possível quantificar e usar uma metodologia SMART. Depois dizer quais são as atividades que quero desenvolver, quem é que vai ser responsável por elas, qual é o cronograma que eu proponho e uma vez mais posso colocar para depois para anexo, quais são os critérios de avaliação que eu proponho e como é que eu vou avaliar se consegui alcançar ou não o sucesso. Mas eu posso fazer exatamente a mesma coisa, não numa tabela como vocês estão a ver aqui, mas posso fazê-lo em texto corrido. Isto tudo depende da quantidade de caracteres, uma vez mais, do espaço branco em folha que vocês conseguem construir para o vosso projeto. Este é apenas um exemplo, uma vez mais, não é vinculativo. Este é um exemplo que podíamos dar. Por exemplo, eu coloco ali como um dos principais problemas o plano de formação em serviço não contemplar a temática de controle de infecção. Foi algo que foi identificado e que foi identificado como prioritário. Estabelecem-se objetivos, muito simples também, mas muito claros. Atenção, nunca coloquem informação que vocês depois não consigam explicar. Não coloquem informação que vocês não consigam justificar. O júri vai ter a capacidade de perceber isso e tenham consciência de que o júri vos vai questionar sobre aquilo que está ali escrito. Ok? Portanto, eu defino os objetivos, defino as atividades que entendo serem importantes para conseguir atingir os objetivos a que me proponho, indico o responsável, o cronograma e depois penso muito bem os critérios, o que é que tem que acontecer para que o objetivo seja concretizado e o que é que tem que acontecer para que a avaliação ocorra no final do triênio ou do período que eu defini, para eu conseguir afirmar sem sombra de dúvidas que o objetivo que estabeleci no início foi efetivamente alcançado. E aqui ainda coloquei que, na minha perspectiva, todo este planeamento se enquadra numa das competências do enfermeiro-gestor. A parte do desenvolvimento tem um conjunto de informação. Nós, como eu já disse há pouco, provavelmente não vamos conseguir nem abordar todos os itens que identificamos na nossa análise SWOT, todas as fraquezas, não vamos conseguir fazê-lo e também não vamos conseguir, se calhar, abordar todas as temáticas ou todas as linhas das competências do enfermeiro-gestor. Mas quando fizermos a conclusão do nosso projeto, temos que conseguir valorizar os aspectos fortes desse mesmo projeto, porque é que nós entendemos que ele sim responde às tais alíneas da portaria 153, artigo 5º, vão ler do artigo 8º, peço desculpa, ponto 5, tudo aquilo que lá está discriminado. Como é que vocês avaliam a construção deste projeto de gestão para o vosso serviço? Sejam muito honestos com as limitações que tiveram na construção do projeto. Muito cuidado com o inventar coisas. É preferível não colocar do que estar a inventar. É preferível assumir que tiveram dificuldade neste aspecto e então o meu caminho foi este. Acima de tudo, ser sempre sincero. Vai-se notar claramente na escrita e vai-se notar ainda mais na discussão. Vai-se notar ainda mais na forma como vocês vão ser interpelados e as respostas que vocês vão dar. Se eu só apresentei no meu projeto informação que eu de facto conheço e li,
e metodologias que eu domino, eu vou conseguir responder sempre às perguntas que me colocam. Se eu sigo outro caminho, se eu escolho metodologias que não sei explicar, se eu coloco informação que apenas é hipotética ou muito sumária e que eu não domino, eu não vou conseguir justificar as minhas ações. Portanto, acima de tudo, ser sempre muito sincero, e estou a terminar. Depois de entregar o projeto, eu hoje não vou, porque isso já foi objeto de outro webinar, e peço, se estiverem interessados, de irem ver, têm que começar a preparação da vossa discussão. E a preparação da vossa discussão faz, se até aqui eu já estudei muito, daqui até ao dia da minha discussão eu tenho que estudar ainda mais. Eu tenho que saber tudo o que está lá escrito, eu tenho que pensar em todas as perguntas que me vão fazer e nas suas variações, e eu posso começar numa temática e o júri transportar-me para outra. Volto a recomendar, vão assistir às discussões curriculares que conseguirem ver. E finalmente, apenas desejar-vos boa sorte neste processo. Não é um percurso fácil, mas não é um percurso impossível. Portanto, desejar-vos essa boa sorte, dizer-vos que foi um gosto estar aqui convosco e que estou disponível para as questões que eventualmente queiram colocar. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu posso começar aqui a nível dos cuidados de saúde primários com as questões, porque existem aqui várias e vão na mesma direção, mas no sentido de a abordagem de vertente do projeto na unidade do âmbito dos cuidados de saúde primários ser diferente daquele que vai ser apresentado a nível hospitalar. É um colega que pergunta se a abordagem vai ser diferente deste projeto a nível dos cuidados de saúde primários ou não. E o colega também questiona se, tendo nos cuidados de saúde primários, um gestor tem várias unidades, que o projeto não pode ser muito específico, muito específico, certo? O projeto tem que ter a amplitude ou a objetividade de acordo com o local a que eu estou a concorrer. Isto parece uma verdade lá para Alice, mas eu não consigo responder de outra forma. Ou seja, obviamente que os projetos, eu acho que todos eles são diferentes. Aquilo que eu apresento hoje aqui é apenas uma perspectiva. Haverá certamente formas diferentes de querer fazer. Acho que não podemos fugir àquilo que são as competências do enfermeiro-gestor que estão definidas na carreira. Não podemos fugir a um diagnóstico, de maneira nenhuma, porque senão eu estou a planear no ar sem ter um conhecimento mínimo das coisas. Para fazer o diagnóstico eu preciso de informação. Essa informação é diferente num hospital e nos cuidados de saúde primários? É, certamente. Eu até acho, e posso estar enganado, mas daquilo que conheço, nos cuidados de saúde primários até há uma cultura de produção de indicadores e de projetos próprios no âmbito dos cuidados de saúde primários muito mais estruturada e já mais organizada há mais tempo até que nos cuidados hospitalares. Aceder a toda essa informação e ter a capacidade de perceber que, ok, vai abrir um posto de trabalho que vai incluir várias unidades, isto é claramente planeamento tático. Isto é claramente planeamento tático. Muitas vezes aquilo que eu vejo em termos de dificuldade é a capacidade de eu fugir ao modelo de um planeamento organizacional, fugir ao planeamento do modelo do meu serviço que está ali todos os dias e que todos os dias tem um conjunto de problemas porque hoje faltou um enfermeiro ou faltou um auxiliar ou porque hoje temos mais... Estão a ver, é aquela gestão do dia-a-dia. E eu, quando estou a pensar projeto de gestão, tenho que fugir obrigatoriamente deste tipo de pensamento do dia-a-dia. Ele vai ser importante para construir as estratégias que eu quero propor em termos de evolução do meu próprio serviço, de evolução da minha equipa. Claro que sim, mas eu tenho que obrigatoriamente pensar a um nível superior. Se para um hospital será mais simples, porque eu já sei que, por exemplo, um serviço de cirurgia tem pelo menos uma equipa de 20 e tal pessoas, de 20 e tal colegas enfermeiros, e eu já sei que vou estar ali centrado e que servimos uma determinada população e que temos determinadas patologias e que temos determinados desafios, muito bem. Os cuidados de saúde primários, quem concorre a um lugar de gestor nos cuidados de saúde primários, também sabe
muito bem, porque já é especialista, provavelmente já está na área, conhece perfeitamente que existe um conjunto de unidades funcionais onde obrigatoriamente existem enfermeiros, existem alguns locais onde a coordenação é feita por enfermeiros, se calhar já têm a experiência dos conselhos clínicos e da forma como estão organizados e têm que procurar, se não souberem, quais são as áreas e qual é a área de influência. Portanto, a perspectiva é diferente, se calhar os problemas são diferentes, os desafios de liderança, como dizia aí muito bem o nosso colega Luís Barreira logo no início, são de colocar a liderança numa perspectiva de como é que eu agarro nesta equipa, como é que esta equipa me vai ajudar a mim e eu vou ajudar esta equipa a construir algo de diferente. Ok? Porque aquilo que queremos à partida não é mais do mesmo, não é? A gente quer fazer aqui uma transformação positiva. Aqui uma questão, mas esta questão já foi respondida, acho que ficou bem respondida, que no fundo era quando se candidata a um serviço de um hospital e não se conhece, mas o Fernando disse, e muito bem, de visitar, pedir a visita ao hospital, não é? Para poder conhecer o serviço onde pretende Eu faria isso, candidatar-se. por que não? Por que não? Aqui mesmo a colega pergunta se deve colocar, tem uma dúvida, se deve colocar a bibliografia no seu projeto. Uma coisa é uma tese de mestrado. Tem um conjunto de características. Ou uma tese de doutoramento, ou um trabalho final de licenciatura, Trabalho académico. um grau académico. Não é isto que se quer aqui. Quando o legislador nos diz que temos que fazer um currículo vitae modelo Europass, está-nos a dizer, por outras palavras, que sejam o mais curtos e diretos possível. Ponto. E aquilo que temos visto nos concursos que estão cá fora e nas grelhas de avaliação é mesmo isso. Tem ou não tem, X pontos. Tem ou não tem, X pontos. Ponto. É isso que é um modelo Europass. Não é preciso explicar numa página A4 que eu, enquanto enfermeiro especialista no serviço X, fiz isto, fiz isto, fiz isto. Não é preciso. No currículo não é preciso. No projeto, se ele está limitado a 10 páginas, eu provavelmente fui consultar um conjunto alargado de documentos, mas eu não tenho que fazer uma apresentação. Na minha perspectiva, atenção. Isso não vai ser objeto de avaliação pelo júri. Nem sequer vai. Agora, em último caso, eu posso colocar um anexo com a bibliografia? Se calhar sim. A não ser que o aviso diga explicitamente que só aceita 10 páginas e nem mais uma. Ok? Mas se a pessoa se sentir confortável a fazer uma listagem dos documentos que consultou e até e isso será, obviamente, integrante da bibliografia, se pode fazê-lo, pode. Pode fazê-lo, mas isso não, na minha perspectiva, não vai acrescentar grande valor à discussão. Mas pode fazê-lo, pode. Se o aviso admitir. Mas no fundo, Fernando, tem a ver um bocadinho com as regras de um projeto, não é? E aqui podemos discutir se essas 10 páginas são 10 páginas no total, que era aquilo que tu dizias agora um bocadinho, se a capa conta, não é? Se o índice, se eu puser um índice, o índice vai contar ou não vai contar, se as referências bibliográficas se vão contar ou não vão contar. Isto depende muito também dessa questão. Agora, o conceito de projeto, no fundo, aquilo que os enfermeiros estão habituados e da literatura, há sempre algumas referências bibliográficas, porque, independentemente de tudo, estes projetos não deixam de ter aqui alguma sustentação do ponto de vista teórico, não é? De alguma revisão de literatura que possa, no fundo, fundamentar a decisão. Há aqui muitas questões. Eu acho que há uma questão que eu acho que é fundamental e que o Fernando falou, que é, eu em primeiro lugar, eu tenho que identificar um problema. Não é? Quando agora um bocadinho se falava da questão dos cuidados de saúde primários, de uma unidade, 2 unidades, e se o meu projeto vai para uma unidade, vai para 2 unidades, eu se calhar tenho que pensar em alguma coisa que seja importante e que no fundo seja transversal àquelas 2 unidades ou 3 unidades. Quer dizer, pensar
o problema que existe e que pode ser transversal àquelas unidades de saúde familiar ou unidades de cuidados de saúde personalizados ou o que for. Eu acho que, essencialmente, eu acho que é preciso, em primeiro lugar, pensar qual é o tema, qual é o problema que eu identifico, para depois ter também um projeto que vá ao encontro da resolução desse problema. Mas isto é só uma à parte que eu estou a Deixem-me tecer. Já agora, já agora complementando aqui as duas visões, eu daria uma terceira. E de facto, quando falam das referências, as referências bibliográficas não é nada mais do que aquilo que é o respeito pela propriedade intelectual, seja ela evidência científica, seja ela evidência legal. E aquilo que nós podemos fazer e devemos sempre fazer é, de facto, demonstrar o respeito por essas duas evidências. Aquilo que nós podemos fazer, em vez de gastarmos mais uma folha, já que estamos muito condicionados em termos de espaço também, é basicamente criar notas de rodapé onde fazemos essa mesma referência, onde a frase que retiramos de uma determinada evidência ou de um diploma legal, o que quer que seja, pode vir demonstrado em nota de rodapé e com isso demonstramos exatamente o respeito pela propriedade intelectual. E nesse aspecto eu sou muito defensor daquilo que de facto foi produzido por outros e que nós podemos e devemos utilizar como evidência que é, e que nós como enfermeiros somos pessoas de evidência e a nossa tomada de decisão é exatamente sustentada na evidência, seja ela científica ou legal, mas se assim for e acharmos conveniente meter no nosso documento, fazer uma nota de rodapé onde esclarecemos exatamente a referência dessa matéria. É uma alternativa, uma solução também. certo. Já agora partilhar outra experiência. Eu, como vos disse, eu próprio fiz um projeto de gestão, não é? Com as regras que estamos aqui a discutir. E eu dei por mim a cortar, portanto, fiz um primeiro, tipo sem limite. E depois, ok, depois fui ver o número de caracteres e assustei-me. Ok, claramente tenho que cortar. E quando eu começo a ter que cortar, quando eu tenho uma frase e às vezes até transcrevi partes da missão, eu dei por mim a ter que cortar partes. Eu dei por mim a colocar, como dizias, Sérgio, para nota de rodapé e a minimizar ao mínimo possível que aquilo dizia respeito à missão do hospital em sítio X, ponto final, ano, mais nada. Ou seja, havendo essa referenciação, sim, eu não consigo em 10 páginas fazer muito daquilo que é a referenciação bibliográfica de outro tipo de documentos sem limite de paginação. Portanto, aqui tem que ser feito muito bem este equilíbrio e daí esse grande desafio. Eu dei por mim a cortar frases quase para metade. Agora, tem que manter o sentido, claro que sim. Por isso é que eu defendo que nas poucas páginas que eu tenho para desenvolver o meu projeto, eu tenho que desenvolver duas ou três fraquezas identificadas muito bem e depois remeter as outras todas, porque eu não consigo fazê-las todas. Não, se eu quiser fazer tudo, eu não vou conseguir fazer porque não vou ter espaço para isso. Portanto, é preferível concentrar em duas ou três, fazê-las bem e conseguir defendê-las e eventualmente até remeter depois para a anexo mais informação, como é óbvio. E o júri, se tiver, certamente vai estar motivado para isso, ainda vai lá espreitar quais seriam as outras questões e como é que eu as iria resolver. Aliás, é caso para dizer que a demonstração das competências em gestão começa logo na concepção do projeto, não é? Certo, certíssimo. Obrigado. Fernando, eu tenho aqui uma questão, que tem a ver com a apresentação do projeto. Não estando definido legalmente como é que essa apresentação e discussão do projeto e do currículo vitae acontece, se é possível apresentar algum sistema de PowerPoint ou se na discussão se discute naturalmente o projeto sem nenhum acessório, sem Ok, nenhum apoio. obrigado. Os candidatos, aquilo que diz a lei é que têm 15 minutos iniciais para fazer a sua apresentação inicial do projeto, efetivamente. Até agora que eu tenha visto, mas pode-me ter escapado. Ainda hoje saíram mais 2 concursos. Daquilo que eu tenho visto, nenhum dos concursos refere
quais são, vá lá, qual é a estrutura da apresentação do candidato. Aquilo que normalmente acontece é apenas uma apresentação falada, entre aspas. Eu tenho o júri à minha frente, eu, candidato, tenho o júri à minha frente, eu estou numa mesa, eles estão à minha frente a uma determinada distância de segurança, como se costuma dizer, e eu vou apresentar o meu projeto evidenciando os aspectos mais importantes para o posto de trabalho que eu quero ocupar. Eu posso vos dizer, quando fiz a minha apresentação do meu projeto, da minha discussão pública, a primeira coisa que fiz foi pedir desculpa ao júri e entregar uma errata. É verdade, todos nós já passámos por isso. Olhamos para o documento 20.000 vezes e depois no fim encadernamos tudo, entregamos e no dia a seguir encontramos um erro parvo num sítio qualquer. Pronto. Se há erros, entreguem logo uma errata e arrumem logo o assunto. Pronto, está aqui uma errata, peço desculpa, mas está corrigido, está aqui. E a seguir eu faço a apresentação que entender. Se quiserem fazer uma apresentação com PowerPoint, epá, não usem Prezi, dá sempre a asneira. Simplifiquem, mas podem, se assim o entenderem, questionar o júri se podem fazê-lo ou não. Também pode acontecer que, quando o júri fizer a fixação das listas para a discussão pública curricular, que acrescente nessa altura informação sobre isso. Portanto, estas duas coisas são possíveis. Na dúvida, aquilo que, até neste momento, há pessoas que me perguntam, epá, não sei relativamente a este critério, como é que devo de interpretar ou não. E eu pergunto às pessoas, mas não conhecem o júri? Não é aí da sua instituição? Pá, vá lá e pergunte. O mais que lhe podem dizer é que não lhe podem responder, ou que querem uma pergunta por escrito, ou... Epá, se eu tenho dúvidas, tenho que ir à luta e tenho que ir perguntar e tenho que ir saber. Porque muito daquilo que é omisso não quer dizer que depois seja permitido, não é? Eu posso não ter na sala do dia da discussão um videoprojetor para apresentar as coisas. Pode não estar lá nada, não é? Eu também não devo levar isso tudo de casa, digo eu. A seguir. Eu penso que a Silvia está sem Silvia som. está sem som. Melhor assim, porque há bocadinho eu tinha som e pegaram-me uma partida. Não, aqui várias questões, no sentido, há muitas dúvidas dos cuidados de saúde primários. Pronto, é a maior dúvida, é por causa do número de enfermeiros, é porque são SFs, mas eu penso que essa questão o Fernando também já deixou claro, no sentido do projeto, não é? Ser um projeto que possa ser aplicado mais numa generalidade, não é? Olha, A nível dos cuidados de saúde eu neste primários. momento não tendo saído ainda nenhum concurso e eu não tenho essa informação, não sei se mais alguém tem, eu não tenho essa informação, eu apostaria claramente em olhar para o ACES, olhar para o ACES como um todo, primeiro que tudo, fazia um projeto que pensasse ACES e se calhar fazia um projeto, se eu souber que no meu ACES há, por exemplo, unidades de cuidados na comunidade que tenham uma determinada dimensão, começar logo a pensar nisso, ok? Se for para uma unidade de cuidados na comunidade, o que é que eu faria nesta unidade em concreto? Sabendo desde já que, enquanto não saírem os primeiros concursos, eu não vou conseguir adaptar. Aquilo que temos andado a discutir aqui nestes webinars há muito tempo é quem se anda a preparar há mais tempo vai ter mais facilidade em adaptar quando as coisas saem para o terreno. E a verdade é que até ao último dia do prazo, da última hora, eu recebo chamadas e mensagens a dizer como é que eu faço, como é que eu interpreto esta linha. Mas são mesmo 3 currículos. Também são 3 candidaturas, não. Não é só uma. Está bem, os currículos é que está escrito. Mas os nervos são tantos que se eu deixar isto só para o fim vai correr mal. Cuidados de saúde Fernando, é a primários. ansiedade destes anos todos sem abertura destes concursos. Exatamente, exatamente. E das ARS Mas, ainda não tivemos aqui grande informação, mas infelizmente. responde, o Fernando assim responde a outra questão que também está aqui a ser muito colocada, que era se a missão deveria ser a do ACES ou se deveria ser da ARS. O Fernando já respondeu. Eu acho que tudo isto está em cascata, não é? Não é? Sim, A gente, se calhar, se quisermos ser vários valores. muito. Se tivéssemos mais páginas,
A gente íamos à missão do SNS, não é? Depois começávamos a descer por aí abaixo e incorporávamos toda a informação. Há uma informação mínima que tem que ser incorporada, como é óbvio, e não podemos esquecer aquilo que são a organização como um todo. Verticalmente existe uma orientação e existe uma estratégia de certeza, e eu devo de a respeitar. Dizer também aos colegas que sim, o webinar que o Fernando também referiu relativamente à construção do currículo, sim, está disponível também no canal do YouTube da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros e também no próprio canal da Ordem dos Enfermeiros. Podem consultar, também é uma questão que está aqui a ser recorrente, e esta sessão também, este webinar também vai ficar disponível no YouTube, nesse sentido. O grande desafio é pensar fora da caixa, é pensar em inovação e não ter medo de propor uma coisa diferente, mas acima de tudo, por favor, sejam o mais sinceros possíveis e usem apenas informação que vocês dominem. Quando eu uso informação que não domino, eu estou-me a pôr a jeito de não conseguir responder, de não conseguir fundamentar, de não conseguir explicar ao júri que tenho capacidade para. E eu já vi isso acontecer. Foi há muitos anos atrás, é verdade, o meu concurso foi há 20 anos. Eu assisti às provas públicas todas, tirando a minha, que não estava em mim, mas pronto. Dizem que correu bem. É muito importante esta informação e é muito importante ter esta coerência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu escrevi e aquilo que eu consigo explicar. Dizer aos colegas que não se têm de facto esta vontade, e já falámos nisto da última vez, mas se eu tenho muito a vontade, se eu acho que já tenho um percurso que justifica eu dar este passo, se eu entendo que tenho o conhecimento suficiente para motivar a minha equipa, para conseguir organizar um serviço de uma forma coerente, pensada, respeitando aquilo que são os normativos legais, aquilo que são as orientações tão importantes da nossa ordem. Se eu acho que tenho em mim essa capacidade, eu não devo deixar de concorrer. Não ter medo de o fazer. Alguns colegas que são muito jovens mesmo dizem: mas eu não tenho, sei que não tenho hipótese nenhuma. Vocês não sabem isso. Vocês não sabem isso. Já vi muita pessoa experiente chegar ao dia para conseguir falar e não conseguir articular uma palavra. E isso vai ser fundamental. E uma coisa é certa, nós iniciamos aqui um novo processo, certamente que vão voltar a existir mais concursos. Isto não se vai esgotar aqui, se calhar este ano vão-se reformar um conjunto alargado de colegas, para o ano novamente, e os concursos vão estar aí, não é? E quanto mais experiência eu conseguir agora, isto é como tudo na vida, eu a próxima vez que acontecer já estou mais bem preparado. Eu espero que depois desta leva de concursos, os projetos de gestão dos vários colegas que já concorreram possam ser eventualmente partilhados e a gente aprender uns com os outros, não é? Era bonito que acontecesse. Obrigado, Fernando. Era muito bonito que acontecesse. Acrescentar que eu acho que já é bonito nós estarmos neste espaço de encontro virtual, mas não deixa de ser um espaço em que estamos a partilhar as nossas inquietações, os nossos conhecimentos. E eu acho que este já é um bom ponto de partida para a enfermagem, eu acho. Pensar em conjunto e partilharmos as nossas inquietações e o nosso know-how. Por isso, Fernando, muito obrigada mais uma vez por ter aceito este convite e obrigada pelo suporte que também tem dado aos colegas ao longo deste processo. Obrigada.